Cadê aqui? Peraí que eu tô subindo a tela aqui, tá? Enquanto... Ninguém vai sair daqui, não. Ai, gente. E vocês estão bem? Enquanto eu subo a tela aí, vão falando aí. Tá todo mundo bem? Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Oi, boa tarde. Eu, Maria Helena, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês viram lá, mudou o calendário de novo. Não vamos voltar. Tudo bem? Nossa, que coisa. Tô terminando. Baixa aí. Não, eu também tá baixo. Baixa o volume aí, que tá dando um negócio. Graças a Deus, né, Ivanice, que não vamos voltar agora. Perdi 2 vizinhas para o Covid. Como? E perdi minhas 2 vizinhas para o Covid. E todos nós estávamos em contato com eles, né, com essa família. E, graças a Deus, a minha mãe não está com Covid, mas o meu irmão está. Sério? Meu Deus. Todo transtorno de novo. Então, assim, muito triste, né? Graças a Deus que vamos ter mais um tempo. A gente pensa que o negócio está melhorando, né? Mas aí a gente recebe mais notícia que tá complicando. Só por Deus mesmo. Tá ficando Muito difícil, né? Muita fé, muito cuidado, né? Que a gente tem que ter. Deixa eu subir aqui para vir para a conversa. Já tá indo, tá? Boa tarde, povo. Boa tarde, Sara. Boa tarde. Nossa, gente, como essas mulheres do Maria Josefina tá cada vez mais bonitas, olha. Olha só que Gente, maravilha. Aqui, olha, que mosaico maravilhoso que eu estou aqui. Olha lá, a Sara saiu. A Sara se excluiu, a Milka se excluiu. Subiu uma tela para vocês? Agora subiu. Subiu? Então vamos começar, então. Eu vou falar rapidinho, tá? Então, olha só. Nossa pauta de hoje é sobre 3 assuntos. Primeiro, a ficha de tutoria. Segundo, o nosso plano PAN, nivelamento ensino híbrido e a organização do ensino híbrido, tá? Então, eu vou deixar aqui até o plano PAN pro final, porque se tiver professor que precisar sair para fazer alguma outra coisa, reunião no Meet, sei lá, alguma outra reunião, aí fica só português e matemática para esse assunto, tá? Porque no momento o plano PAN vai iniciar somente com essas 2 disciplinas. Bom, então vamos lá. A ficha de tutoria deverá ser preenchida por aluno e compartilhada com a gestão bimestralmente. Tutoria, como prevê as normas do programa PEI, é acompanhada sistematicamente em alinhamento mensal pela direção. Então, a partir da hora que a gente compartilhar hoje com vocês a ficha, nós vamos marcar um dia para vocês entregar, tá? Todas essas fichas, tá? E também para a gente conversar num alinhamento mensal, como que está sendo, né, esse contato de tutor, né, com o assunto será só tutoria, aí vocês vão poder conversar as dificuldades que vocês estão tendo, né, se tiver algum assunto assim muito delicado, aí não pode falar na reunião, aí tem que falar, o professor vir aqui pessoalmente, né, ou ligar, ou então vir aqui para a gente conversar, tá bom? Então, eu já vou começar com ela, eu vou subir ela aqui, tá? Vou trocar a tela. Eu vou subir a ficha para vocês darem uma olhada. Apareceu para vocês? Apareceu.
Apareceu agora. Tá. Então, aqui tá a ficha. Depois, né, quando o Babica estiver pronto, nós vamos fazer todo esse preenchimento lá. Por enquanto, quando não tá pronto, a gente pode, de repente, sofrer uma cobrança, porque a gente não tem esses registros, então a gente teve que montar uma, tá? Então, olha só, a ficha começa com o tutorado, é o aluno, tutor, aqui é o nome do professor, a série e o ano dele aqui, o professor do projeto de vida desse aluno, o sonho desse aluno. Então, vocês vão precisar daquela ficha lá que nós já fizemos o mapeamento. Eu disponibilizarei ela novamente, tá? Para vocês irem preenchendo isso aqui. A eletiva do primeiro semestre dele, tá? No caso, agora a gente só tá no primeiro, então vocês vão colocar aqui. Aqui, todas as notas do aluno, tá? Que a gente encontra lá no Babica, essas notas. Aí vem o recadinho. A orientação pessoal tem como objetivo proporcionar ao aluno uma formação integral que facilite o autoconhecimento, a ampliação do senso crítico, o desenvolvimento da autonomia e a tomada de decisões de forma reflexiva. A orientação acadêmica apoia o aluno por meio de termos e conteúdos disciplinares, auxiliam nas interações de sala de aula e a superar dificuldades em relação à adoção e à consolidação de hábitos de estudo. A orientação profissional, por sua vez, apoia o aluno nas aulas de projeto de vida, estimulando a identificar suas habilidades pessoais para que faça a escolha acadêmica e profissional de acordo com a sua personalidade, suas aptidões e seus interesses. Então, esse parágrafo aqui, ele foi retirado da página 7 do caderno de tutoria, tá? Então, é um resuminho aí, caso vocês se confundam com os 3 tipos de orientação que tem que ser feito pela tutoria. Nesse espaço aqui, peraí, que eu vou descer mais um pouco. Peraí. Apareceu para vocês recomendações ao aluno? Apareceu. Peraí, mais um pouquinho, desculpa aí. Aí, recomendações do tutor ao aluno. Então, aqui, ó, vocês têm um espaço, uma coluna para cada bimestre, tá? Então, ó, vocês têm revisão de conteúdos, leitura crítica, realização de tarefas, atenção, concentração, horário de estudos. Então, vocês vão colocar aqui o que você conversou com o aluno, por exemplo, as suas recomendações desse aluno. Pode colocar um X, né? No caso. Você recomendou que conteúdos aqui? Então, eu recomendei conteúdos de matemática, que ele estudasse. Uma leitura crítica, tá? Então, vocês vão colocar aqui nesse espaço. Pode preencher com X ou pode também complementar a resposta, tá? Aí aqui, vocês vão colocar, aí no caso aqui é assinatura, a gente tá sem assinatura, vocês colocam ensino remoto, tá? Recomendações do tutor ao responsável. Então, aqui nós temos, aqui já é para o pai. O que você recomenda para esse pai? Acompanhamento da vida escolar, então é como se fosse uma FIAP, tá? Verificar atividades, ser presente na escola, orientar o filho. Então, você pode fazer um xizinho aí. Aí, vocês vêm para o encaminhamentos. Aí, aqui vocês vão colocar o tipo de tutoria que vocês deram, quais dos 3 lá, acadêmica, profissional, o pessoal. Vocês podem fazer um xizinho, tá? Em cima. Como vocês quiserem, tá? Ou então vocês podem escrever aqui na frente mesmo, ó, tipo de tutoria acadêmica, tá? Fiquem à vontade. E aí vocês vão colocar o registro da ata aqui. Tem que colocar com data, tudo certinho, tá, gente? Tem que fazer um registro aqui no dia tal, do mês tal, ano tal, a tal hora,
eu, professor tutor, realizei um momento de tutoria do nível profissional com aluno tal, né? Então, vocês vão colocar aqui o registro da aula dele. E essas fichas, elas são individuais, tá? Então, não tem como preencher assim no atacado, é só no varejo mesmo. Intervenção realizada. Então, que tipo de intervenção que você fez? Se você fez uma tutoria, uma conversa com ele acadêmica, então, assim, o aluno estava com vermelha em X matérias, então que tipo de intervenção que você fez? Você comunicou aos pais? Você conversou com ele para que ele organizasse os horários dele, né? Você incentivou, então você coloca aqui, tá? Nessa parte aqui, progresso e evidências, no caso, tá? Seria o tipo de progresso que esse aluno está tendo com a sua ajuda, tá? Então, assim, com aquela conversa que você tem com ele, como ele está progredindo, né? Então, por exemplo, não realizou 3 atividades, mas a partir da hora que eu comecei a conversar com ele, já começou a realizar atividades, então esse tipo de evidências. E aí, no caso, né, se desse para subir alguma foto, alguma coisa assim, mas eu não sei se tem como, né? Porque aqui a gente está com um negócio de Word, mas se desse, pode colocar. Ficha de sistematização de atendimento de tutoria individual, aqui é do ensino médio, tá? Então, é a mesma coisa, só que vai mudar aqui as disciplinas mesmo, tá? Então, é isso, gente. Basicamente, essa ficha é isso. E aqui, essa outra parte aqui, ó, que é diferente, né? É a parte dos nomes. Então, vocês colocam aqui o nome dos seus alunos todos, tá? Digita aí a série e ano deles. Pode fazer até um copia e cole daquela minha lista lá que eu passei para vocês, tá? E é isso. Aqui você vai fazer, por exemplo, casos, né? Casos mais específicos, que a tutoria foi, assim, um caso, vamos dizer, mais complexo. Então, é bom você... eu tive que encaminhar esse caso para a gestão. Então, aí você preenche essa parte aqui. Você coloca a data, o local, e aqui você escreve o porquê que você encaminhou esse caso para a gestão, tá? Ou se encaminhou também para algum professor, né? Específico da disciplina, tá? Aí você também preenche essa parte aqui. E é isso. Alguma dúvida da ficha? Sim. Oi. Pode falar. Eu acho assim, pelo que eu estou vendo, eu vejo muitas coisas nos dias de aula que os meus alunos, que os meus professores estão fazendo, né, no Meet. A gente está com um problema muito grave no primeiro C. Uhum. Tá? Como será isso? Porque, assim, eu vou citar a Ana Paula Falcão, que ela tem alguns alunos dessa sala, ela conversa, só que os alunos, no geral, eles não estão realizando, eles não estão fazendo. E como que fica? Porque como a gente mandou uma listagem, nós fizemos uma listagem dos alunos que não estão participando, precisava desse retorno de todos. Porque o que está acontecendo? Esse aluno tem acesso? Esse aluno tem algum problema? Está acontecendo algum problema pessoal com ele? Está acontecendo algum problema acadêmico com ele? Então, a gente precisa disso. Só que, às vezes, o telefone que a gente não tem acesso. Sim, eu vou falar uma coisinha para vocês que eu tenho visto, né, em outras escolas, e talvez aí, para solucionar esse problema, a gente pode conversar com a gestão lá também para ver se concordam. Alinhamento com os pais, né? A gente pode marcar em específico, ou só esse primeiro C, que é o mais grave, né?
ou só os sextos, ou só os sétimos, a gente marca. Aí entra todos os professores daquela sala junto, né, com a gente, e a gente conversa com eles e coloca qual é a situação que está acontecendo, que a gente está aqui, que a gente está tentando, tá difícil para todo mundo, mas que eles precisam fazer a parte deles também. Então, sim, assim, eu posso fazer essa ponte de perguntar se a gente consegue fazer isso, só que é mais uma demanda, mais um link para a gente, né, para vocês entrarem, né, para a gente, porque vai ter que fazer divulgação desse link, dessa reunião, né, no caso, e aí todos têm que entrar, aí cada professor pode falar um pouquinho o que está acontecendo, seria uma reunião, assim, mais específica para esse caso de busca ativa, tá? Rosângela, a gente tinha conversado sobre isso no primeiro C, que eu poderia participar da cena, porque eu conheço esses alunos, eu dei aula para eles, então eu posso entrar em contato com eles nessa reunião e ter essa disponibilidade de ter uma participação maior em relação a isso. Mas é questão de todos os professores que quiserem participar dessa reunião e a equipe gestora permitir que a gente faça essa reunião e a gente ter um horário específico para isso. Mas se tudo estiver de acordo, não tem problema nenhum. A gente só tem que perguntar primeiro para a equipe gestora se dá possível fazer essa reunião. Não interrompendo, mas já interrompendo, é a Márcia que está falando, eu sinto isso no primeiro A. Eu tenho participação efetiva de 3 alunos somente no primeiro A. Eu ando muito preocupada com essa série. O primeiro C também. O primeiro B é quase em peso a participação. Agora, o primeiro A, eu estou com 3 alunos, é muito pouco. Nesse caso, está ganhando o primeiro C. Entendi. Então, vamos ficar assim, ó, para a gente fechar o assunto e não se perder, né? Cléo, você marca para mim? Nós vamos pedir essa permissão, tá? Desse contato mais assim próximo com esses pais, desses que vocês estão falando aí, no caso seriam os primeiros, né? Ivanice, desculpa, nono ano também, viu? A outra sala? No fundamental, nono ano, B principalmente. Pouca participação, e quando a gente liga, ou as professoras também que têm tutorados nessas salas, pelo menos da minha área, a gente não consegue uma participação deles e às vezes nem o contato. Então, os nonos anos também é preocupante, principalmente o B, no meu caso de humanos, não sei das outras. Tem mais algum caso que vocês viram assim que está bem gritante a falta de primeiro ano só, né? Então, esse a gente já anotou, tá? Então, a gente vai ter essa fala. Oi. O terceiro ano também. Terceiro ano. Tá, então estamos anotando aqui. Aí a gente conversa lá com o Val, com a Paula, e aí a gente traz para vocês um parecer, se a gente puder fazer essa reunião, né? A gente resolve para ver se a gente consegue chamar a atenção desses pais para essa participação, que é muito importante, tá? Bom, então, sobre a ficha, tá tudo bem? Ivanice. Oi. Eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava com aula de eletiva Meet, e eu vi que tem uma parte da ficha que a gente tem que anotar sobre os tutorandos, né? Quando você fala com eles. Os meus tutorandos, a maioria, eles são os menores, 6º, 7º ano. E sempre que eu falo, ou se tem alguma dúvida, é sempre a mãe que entra em contato. É difícil, assim, que nem sobre as avaliações, né? É sempre a mãe que está entrando em contato. Dificilmente é o aluno. Como seria feito nesse caso? Que é assim, pessoal, muitos alunos aqui que eu tenho percebido não têm celular ainda, tá? E como é uma coisa nova também a tutoria, e muitos professores, eu não sei, né? A sociedade, ela tem esse receio, né?
mesmo que nós sejamos professores, acho que de tantas coisas que acontecem, de maus profissionais aliciarem alunos, os pais, eu percebo bastante esse receio quando a gente fala, me dá o telefone do aluno para eu colocar aqui na ficha, para ele ser colocado no grupo de tutor, para o professor tutor ajudar ele, né? Tem gente que olha com os bons olhos, mas tem pessoas que têm muito receio, né? Fala, não, eu não vou dar o telefone do meu filho, eu vou dar o telefone só o meu, né? E aí eu pego e recebo esse telefone, porque pelo menos é um contato. Então, se vocês tiverem, né, esse tipo de casos de pais que não liberam o telefone dos filhos, vamos com calma, né? Vamos galgando ali com calma, porque a gente sabe que é complicado mesmo, né? Teve professores aqui que vieram reclamar sobre isso, que o pai ele tem essa desconfiança. Se a gente tivesse no presencial, a gente poderia nas reuniões estar falando com eles, falar, ó, gente, nós temos, né? O canal seria muito mais assim direto. Mas como a gente está assim no remoto, é difícil também. A gente também tem que pesar as palavras para falar, né? Então, então nós vamos conquistando, né? Nós vamos conquistando esse espaço com calma, né? Porque vocês também têm filhos e vocês também acho que ficariam preocupados, tá? E é isso. Tá? E assim, não importa, né? Mas às vezes a pessoa fala, não, mas vai desconfiar do professor, mas enfim, nós aqui nós sabemos que somos bons profissionais, não vamos fazer nada, né? A gente só quer trabalhar. Só que os pais têm a desconfiança do que eles ouviram, do que eles veem na televisão, e a gente não tem como tirar isso da cabeça deles, a não ser trabalhando certinho, tendo paciência, tá? Então, esse primeiro momento vai ser assim mesmo. Tá? Então, assim, a gente também tem essa barreira que eu percebo. Eu peço o telefone do aluno, tem gente que já dá, rapidão. Mas esses novos que estão chegando agora, principalmente do sexto aninho, que não conhece a gente, não sabe quem é quem na escola, então eles também, né? E eu dou a margem da dúvida para eles, né? Falar, fique tranquilo, pode conversar com o professor mesmo lá, né? E eu também, como professora na outra escola, a gente está fazendo busca ativa também. Então, lá no nosso grupo tem um monte de mãe. Elas entraram com um filho para ver o que está acontecendo, né? Então, vai ser normal isso, e aí a gente vai tendo que lidar com esses dois lados aí, tá? Então, não se sintam ofendidos, tá bom? Quando acontecer isso, é uma coisa que nós vamos ter que lidar, tá bom? Então, quando você perceber que está conversando com o pai, né? Então, fala, obrigada pela sua participação, pelo seu interesse em estar mais perto do aluno, tudo, né? E assim a gente vai, tá bom? Se não for possível fazer a tutoria por isso, né? Aí a gente justifica, né, que sempre o contato foi feito com o pai, porque a gente não conseguiu ainda essa abertura, tá bom? Vanice, Oi. Não fazer um comunicado na página da escola? Porque, assim, teve coisa que eu participei em reunião daquela semana de tutoria lá com os pais, e teve pai que falou assim, eu não sei quem é, sabe? Eu não sei nem por que eu tô aqui. Então, a gente pode. Eu acho que a gente vai ser mais eficaz se a gente fizer nessas reuniões com eles, né? Aí a gente pode apresentar de novo o tutor, né? Pode dar uma fala para o tutor falar um momento. E é assim, gente, nós vamos ter que ir usando os nossos mecanismos aqui e com toda a paciência, né? Porque as pessoas, elas estão mesmo eu sinto assim um pouco a sociedade meio que amedrontada, né, com tantos acontecimentos. E aí a gente vai indo, né? A gente Mas pode isso daí é normal, viu, Ivani? Isso aí é normal. Porque quando a gente liga. Vem? Caiu? Caiu a Milka? É normal isso. Eles não querem dar o celular, tudo, isso daí é normal. Sim. A gente vai lidando com isso, daí essa situação é o novo se reinventando, né? Fazer o quê? Isso. Não é novo coisa nenhuma.
Isso, e assim, todo aluno, né? Até o aluno, quando é novo pra gente, a gente tem que conquistar ele, né? Porque ele não conhece nada da gente. Então é uma conquista. E agora a gente está sendo mais difícil porque a gente não. A conquista é de longe. Então é mais complicado ainda. Mas a gente vai chegar lá, vai dar tudo certo. Tá? Aí agora, uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Como vocês estão fazendo essas tutorias aí à distância, então seria importante vocês printarem aí o WhatsApp, né? A conversa que vocês tiveram do aluno e vocês inserirem, né? Essa imagem, né? No Word dá para vocês fazer isso. Vocês copiam e cola, tá bom? Lá na ficha do aluno, para provar que você fez a tutoria e para ficar registrado também aquela imagem, né? Para uma segurança de todos. Tá bom, gente? Posso, então, mudar o assunto agora? Sim? Então, Sim. bom. Então, vamos continuar subindo a tela aqui da nossa formação. Tem a impressão que tem assim na tela fora. Subiu, né? Então, falamos da ficha de tutoria. Agora, esse plano PAN, eu vou deixar ele para terceiro momento, tá? Porque, como eu falei, eu fico só com o professor de português e matemática aqui, tá? Então, eu vou acelerar esses aqui e depois eu volto. Oi, Vanice, mas a gente tem reunião às 14. Mas tem. Então, eu tenho 30 minutos, tá? Qualquer coisa eu falo deles em outro momento. Vou falar do híbrido agora, tá? Eu chamo vocês essa semana, então por isso que eu tô deixando o PAN aqui para depois. Espera aí. Ensino híbrido. Bom, não sei se vocês viram, a SEDUC lançou o Guia de Ensino Híbrido, que é um documento que tem por objetivo ajudar as escolas a se organizarem nesse momento. Confira os 4 passos apresentados no guia. Então, peguei só os 4 passos, tá? Passo 1. Definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências. Então, isso aqui a gente já está fazendo com o plano PAN a partir da EAD, que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Passo 2. Planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período, que é o que nós vamos fazer também no cronograma lá. Passo 3, organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinado às aulas presenciais e remota. E o passo 4, alinhamento das atividades com as aulas do centro de mídias. Então, assim, é uma coisa que nunca mais a gente vai ficar livre desse centro de mídias, tá? Então, é bom a gente se acostumar com ele, porque ele não vai mais sair. O investimento que eles fizeram, né, e que estão fazendo nas escolas com o kit centro de mídias, que vai linkar, o professor vai conseguir, em tempo real, lá com o centro de mídias, puxar a aula para dentro da sala de aula, né, com as televisões que está sendo colocada, a caixinha, o microfone, já está tudo lá instalado nas nossas salas. É porque nós vamos ter que trabalhar em consonância com os centros de mídias, tá? Então, nós não podemos jogar fora as aulas de lá de maneira nenhuma, tá? Aí, seguindo aqui, como que vai ser feito? Metade da carga horária com alunos. Como que será o ensino híbrido, né? Maior número de aulas para a língua portuguesa e matemática, quando tiver o presencial, e uma aula para os outros componentes do Inove, parte diversificada, ficará no remoto, tá? Então, a gente organizou assim. Aí, nós temos aqui, ó, no fundamental. Então, a gente tem, agora lá, eles falam que o ensino híbrido, quando nós voltarmos, nós teremos 4 aulas diárias, 4 horas diárias com o aluno. Dentro dessas 4 horas, a gente tem que dar um intervalinho para ele comer, tá? Então, tendo que
vamos dizer assim, contemplar, né, língua portuguesa e matemática com maior número de aulas, então a gente dividiu assim, 5 de matemática e português, enquanto estiver aqui no presencial, tá? Mais uma aula dos outros componentes curriculares. E a parte diversificada fica no remoto. E eletivas, que todo mundo reclama bastante, que é muito ruim fazer, né? E tem que fazer a culminância, uma aula, tá? Aliás, desculpa, protagonismo juvenil, que é a premissa da PEI. Bom, essa aqui pro fundamental, tá? Isso quando tiver a volta, tá, gente? E o novo ensino médio, que é o primeiro ano, ficou assim: 4 de português e matemática, as outras todas uma, e o restante tudo no remoto. E eletivas aqui, uma também. E o ensino médio normal, que é o caso do segundo e terceiro ano, ficou também do mesmo jeito, tá? Olha lá, 4 aulas de língua portuguesa e matemática, as outras todas uma. Ah, mas quer dizer que o professor vai dar só essa aula aí, firmeza? Não, ele vai ter que dar essa presencial e contemplar o restante lá da carga horária dele no remoto, tá? É só o jeito de se organizar o híbrido, né? Juntar o presencial com o remoto. Aí, o cronograma de datas. O novo decreto municipal, esse que saiu dia 28, 83 de maio de 2021, determina a previsão do retorno das aulas presenciais em 27 de julho de 2021. Sendo assim, a resolução SEDUC 36, de 12/3, resolve, que foi aquela que saiu depois da extensão dos feriados lá, tá? Ficou assim: primeiro bimestre, ele foi de 8 a 30 de abril. Segundo bimestre começou dia 3 de maio e vai até 15 de julho. Aí nós vamos ter a semana de estudos intensivos, que vai ser a semana que nós vamos aplicar recuperação, etc., de 12 a 15 de julho. As férias de 16 a 30 de julho. Então, nós vamos estar ainda, tá, no remoto, quando dentro do decreto, quando chegar as nossas férias, de acordo com o nosso calendário do estado, tá? E terceiro bimestre começa dia 2 de agosto. Então, quer dizer que nós vamos só pensar em um possível retorno presencial em agosto, tá? E aí a gente se organizou aqui tudo, né? Porque a diretoria pede o plano de retomada, como que nós vamos fazer. E aí, para isso, tem outro detalhe. Nós precisamos fazer uma pesquisa de intenção dos responsáveis para o retorno, né? Vai retornar para a escola só o aluno que o pai autorizar. Então, nós vamos promover nos meses de junho e julho uma pesquisa no Google Forms com o objetivo de conhecer quais os alunos serão autorizados por seus responsáveis para o possível retorno em agosto. A partir desses dados, montaremos os grupos que virão para o presencial, tá? Dando prioridade ao aluno sem acesso à internet. Então, a gente não pode fazer assim, né? Todo mundo irá vir. Não. A gente tem que conhecer o aluno que é autorizado pelo pai, e a partir desses dados, o que é autorizado, né? Porque o ensino híbrido e a resolução também determina que o aluno não é obrigado a vir para a escola enquanto a pandemia estiver acontecendo, tá? Enquanto não tiver aí, o pai não tiver uma segurança. Então, nós precisamos conhecer quem são esses alunos que terão essa autorização, e é com eles que o ensino híbrido aqui vai funcionar, tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Agora eu vou falar do PAN, então. Se vocês quiserem ficar para ouvir, né? Porque depois
eu penso que no segundo momento, todos os professores vão fazer parte, por enquanto só de português e matemática. O plano PAN, né, de nivelamento, é aquele plano que vai atacar as habilidades do aluno que não foram contempladas, tá? Que foi aquela formação que eu passei para vocês. E aí eu fiquei devendo uma máscara, tá? Eu fiquei devendo uma máscara dele para que vocês, junto com os PCAs, sentem, né? Façam o levantamento das ADEs, das 3 habilidades que o aluno não conseguiu e preencham aquele plano, tá? Então, eu vou subir aqui a máscara rapidão e eu vou terminar fica suave aí que eu vou terminar no meu tempo, tá? Peraí. Ó, então aqui, eu subi uma máscara de língua portuguesa, mas ela vai ser igual para matemática também, tá? Então aqui, vocês vão colocar nesse espacinho aqui, ó, a série. Então ele tem que ser por série. E ano, então assim, sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Não pode ser para todos os sextos juntos, tá? A não ser que as habilidades sejam que batam, que às vezes não bate, tá? Aí aqui vocês têm que colocar a quantidade de alunos que estão no nível alto de desempenho. Aqui no médio, então aqui 10, sei lá, 2 tá no médio, sei lá, 1 tá no baixo, muito baixo, nenhum, ou 10, sei lá, vocês vão ter aqui, vocês vão colocar números aqui. Aqui embaixo, estudantes na situação de atenção. Então, aqui tem que colocar o nome completo, tá? Então, percebam que o plano, ele vai focar nos alunos que estão na situação de atenção e na situação de muita atenção, né? Então, a atenção é aquele aluno que está no nível baixo. Estudantes na situação de muita atenção é o aluno que está no nível muito baixo. Ele não tem nem as 4 operações, no caso de matemática, as competências lá, né? E ele também não tem as competências leitora de língua portuguesa, né? Então, assim, o nível dele é bem crítico, tá? Aí, habilidades em defasagem em língua portuguesa, porque o planinho é de português, mas se fosse de matemática, ia estar matemática aqui, tá? Nesse espacinho aqui, vocês vão colocar o código da habilidade, aquele número lá, tá? Número com a letra. E aqui vocês vão desmembrar ela, pode até fazer um copia e cole, tá? Da habilidade aqui. Aqui vocês vão colocar vigência, tá? No caso, que é para esse ano, né? E aqui embaixo, a gente vem com as ações de intervenção. Bom, formas de agrupamento, metodologias usadas, meta e prazo. Aqui dentro, o que está em vermelho é a explicação. Então, depois vocês podem excluir e colocar o que é. Bom, formas de agrupamento, vocês vão colocar lá. Para desenvolver as habilidades, optou-se por agrupar. Qual que é o agrupamento que vocês vão utilizar aqui, o formato que vocês vão utilizar para atender esses alunos? Vocês vão explicar. Metodologias usadas, grupos produtivos, aula invertida, leitura compartilhada, jogos. Então, aqui é a metodologia que vocês vão definir, né? Cada professor vai definir para trabalhar essas habilidades não alcançadas, tá? Cada um tem um método. Meta. Então, aqui a meta, depois que você preencher lá em cima a quantidade, né, de alunos que está no baixo e no muito baixo, você tem que colocar tal. Era ótimo que se a gente conseguisse colocar todo mundo, né, no outro nível, mas a gente sabe que é meio complicado. Então, você tem que ter pelo menos uma meta, assim, um número de redução, tá?
mesmo que seja pequeno, 10%, 3%, sei lá, você tem que ter para a gente começar pequeno, né? Para ir aumentando. Então, reduzir de tanto para tanto a defasagem neste grupo de habilidades, considerar grau de complexibilidade das habilidades. Aqui você pode colocar. Por que você acha, se você colocou uma porcentagem menor, você pode justificar colocando o grau de complexibilidade, tá? Dessa habilidade. E aqui a quantidade de aulas que vocês vão utilizar para resolver o problema dessa habilidade. Aí, a gente vem para a próxima. Encaminhamentos após término do nivelamento. Nessa parte, vocês vão colocar aqui as ações efetivas. Tudo que vocês fizeram, que vocês acham que foi bom, que deu super certo, tá? Então, metodologias, projetos, o que vocês acharam de ação que foi, assim, certeiro, vocês vão compartilhar aqui. Nessa outra parte, vocês vão colocar os pontos de melhoria, porque nem sempre tudo é 100% e vai de vento em popa. Então, a gente também faz parte do processo, a gente refletir sobre aquilo que a gente não foi tão bem, né? A gente quer acertar, mas às vezes alguma coisa sai do caminho. Então, aí é a hora de colocar o trem no trilho de novo. Então, é onde que a gente reflete. Então, aqui vocês vão colocar os pontos que tem que melhorar. E aqui a validação, a partir da hora que vocês fizerem, vocês vão encaminhar, e aí aqui, no caso, o PCG valida, tá? Aí vocês têm aqui o relatório de acompanhamento individual. Ele ficou meio assim, gente, que ele tá em 2 páginas, mas depois vai ficar melhor para vocês aí. Esse aqui, vamos dizer, que tenho 2 alunos que tá no nível muito baixo. Então, eu tenho que nomeá-los aqui. Então, vamos dizer, José Kaique está no nível muito baixo. Aí, o professor, que é o nome, professor de orientação de estudos, aqui é o nome, a série que ele tá e o componente. Se você tiver uma foto, você bota. Se não tem, deixa assim, tá? Aí, aqui, vocês vão colocar e marcar com xizinho, tá? Nesse momento aqui, ó, desculpa. Habilidades em defasagem. Você vai colocar qual é a habilidade que o José Kaique não atingiu. Qual foi a sua estratégia que você utilizou para ele conseguir? E nessa parte aqui, orientação de estudos, né, no caso, ele domina, ele domina parcialmente, ele domina totalmente, né? Porque nós vamos trabalhar esse plano em parceria com o professor do projeto de orientação de estudos. Tá? Cedendo aulas, o professor de orientação de estudos também ajudando esse aluno a construir um hábito de estudos para atingir também essas habilidades, tá? E aqui é o monitoramento. A partir da hora que você começar com essas aulas, você vai monitorando ele, tá? Acabou lá, deu atividade final, tudo, então você vai monitorando ele, ó. Por exemplo, a primeira atividade que eu dei foi começando aqui em maio, né, vamos dizer que junho, dia 10 de junho, então ele não dominava essa habilidade aqui que eu citei aqui do lado, tá? Aí passei, dei lá um gás, dei várias atividades, expliquei novamente, vou passar uma nova atividade. Eu venho, coloco a data aqui de novo, e aí eu coloco, ó, deu uma melhorada, ele tá dominando parcialmente, então eu venho e boto o xizinho aqui. Aí eu vou mais uma vez, explico tal, aquela habilidade, pode ver que é a mesma, tá? Não mudou. Aí eu passo de novo uma outra atividade para ele, e aí eu vejo se ele continua dominando parcialmente ou se ele passou a dominar totalmente, tá? Então percebam que tem 3 etapas aqui para que a gente consiga monitorar esse aluno. E aí acaba. Né? Então, nessa parte aqui, tá? Observar bem, tá, gente? Qual é o aluno mesmo, não é a sala inteira. É qual é o aluno que está no estado de atenção e
Muita atenção. Então, essa parte que você vai preencher aqui é só para esses alunos. Então, é individual a cada um. Tudo bem? Só realizou? Oi? E o aluno que não realizou, como que vai ficar? Como que ele que a não gente vai quiser. conta? Aí a gente vai ter que escrever aqui, né? Nós vamos ter que escrever que o aluno não realizou, nós vamos colocar Vanessa. que foi Não, a esgotada pergunta dela é todas as outra, Vanessa. possibilidades. É outra pergunta. É o que não fez a prova. Isso. O Aquele aluno que não fez a prova. Então, aí que tá, né? O aluno não fez a prova no governo, se o governo já tiver fechado a sede, vocês podem pedir para ele vir aqui pegar a prova, porque nós temos essa prova impressa. A AD não consegue mais. Ela já está fechada. A AD já está fechada. Mas a gente pode utilizar para dados nossos, pedir para ele vir fazer só para vocês terem os dados, tá? Vanessa. Oi. É o Diogo. Pode falar, Diogo. Eu não sei se eu entendi errado em algum momento, ou alguma coisa que eu li, não só de vocês, mas da DE também. Até onde eu entendi do nivelamento, nós vamos separar as habilidades que foram menos, digamos assim, atingidas por toda a turma, e aí a gente cria um plano de alavancar essas habilidades conforme os erros das APs, das APs da ADE. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que, mesmo que eles foram muito bem, na AP acertaram, 20 questões, essas críticas todos erraram. Eu não sei se eu estou analisando errado o nivelamento, mas eu acho que é isso, não é por aluno. Não, Diogo, inclusive, esse plano não foi eu que inventei, tá? Na verdade, eu copiei, assim, eu tive que fazer ele porque ele veio em PowerPoint, né? A foto, aí eu fiz ele em Excel, tá? E transformei aí em Word para vocês. Inclusive, eu até peço para que vocês, quando forem preencher, veja se tá melhor preencher no Word ou no Excel, porque eu tenho os dois formatos, tá? Mas eu não inventei nada, tá? Quem teve a formação lá pode ver que tá igualzinho. Então, é sobre as ADEs mesmo. Então, o único agora que a gente tem, assim, sólido na nossa mão, que a AP ainda tá fazendo, né? Levantamento de dados lá ainda tá lá no CAED. É a AD. Então, assim, nós vamos fazer em cima desses alunos. Por exemplo, o aluno você levantou lá. Ele não é uma habilidade importante para matemática, porque se está dentro da DE, todas as habilidades ali são estruturais, né? E assim, ele não fez 3 que ele não conseguiu. A maioria não conseguiu. Então, esse aluno, você vai escalonar ele, tá? Ele é um aluno de muita atenção, de baixa atenção, ele está num nível alto. Aí, a Vanessa me deu uma ideia, depois conversando com os PCAs, a parte que não é agora, tá? Nós vamos entrar num acordo, depois a gente passa para vocês quanto a quantidade, tá? Para ficar mais fácil, fazer um cronograma de acertos, para vocês terem uma ideia de quantos alunos vão estar no alto, quantos vão estar no médio, porque nós vamos precisar disso, para ficar até mais fácil para montar isso aí, tá? Porque se nós tivéssemos esses dados no CAED, a plataforma já faz sozinha isso. Quem está na atenção, quem está, né? Mas a gente não tem. O Sara, pelo que eu vi, não vai fazer nada disso. Então, nós que vamos ter que fazer, tá? Mas a gente faz, a gente conversa. Então, numa próxima reunião com os PCAs, eu vou mostrar para vocês e a gente entra num acordo. Quantos acertos ficarão e aí a gente passa para vocês aí. Tudo bem? Ivanice, então, no caso, se for por quantidade de acertos, então, dentro daquela quantidade, a gente vai escolher as habilidades que os alunos menos acertaram. Nós vamos ter que observar, assim, a habilidade, né, que ele acertou, a habilidade, a quantidade de acertos que ele teve e qual é a habilidade aí que ele acertou. Certo? Dentro disso, nós vamos escalonar, por exemplo,
o nível alto. Claro, o nível alto vai ser um aluno que acertou praticamente tudo. Depois o nível médio. Quantos que no nível médio que vocês acham que é importante essa quantidade de acertos aqui dentro dessa DE para que ele seja considerado um aluno do médio? Aí vocês vão me falar a quantidade de acertos. Questões. E depois nós vamos para o baixo. E depois nós vamos para o nível, né? Nós vamos fazer todos, juntamente com vocês aí, que são os donos do currículo, que sabem. E aí a gente passa para vocês. Aí vocês vão ter, por isso, aí nós o preenchimento. Essa semana ainda vamos ver se a gente consegue marcar com os PCAs para a gente fazer isso. Oi, Denise. Uma dúvida, porque dentro da prova da DE, existem questões de nível baixo, nível médio e nível alto. Isso, por isso que eu tô falando. Não é uma coisa assim, aleatória. A gente tem que pegar quantas que ele acertou do nível baixo, quantas do médio, quantas do alto. Então, a gente vai ter que pegar aluno que acertou menos questões, vamos supor, sei lá, e ver qual que ele errou. Daí, se ele errou do nível médio, ele está no nível médio. Se ele errou do nível alto, é isso? Foi isso que eu entendi. Tá. Sei lá, a quantidade de alunos. Não foram muitos que fizeram a prova, então a gente vai ter uma quantidade aí que não vai ser... gente, eu penso assim, né? Nós vamos fazer esse plano, até porque estamos sendo cobrados pela diretoria e tudo, mas é de acordo com o que nós temos. Tá. Já o aluno que não compareceu, que não está nem no remoto, ou está no remoto, mas não fez, a gente vai ter esse monte de aluno que está nessa situação. A gente vai fazer o quê? Fazer em cima do que a gente tem. Esse aluno que não fez, a gente joga ele também para ele receber aí, no caso, a aula, a recuperação, né? Então, na realidade, a gente vai ter que fazer o que o Diogo falou e o que você está falando. A gente vai analisar as questões que mais erraram. Daí, depois disso, a gente vai ver quem está num nível, assim, que está mais precário para poder fazer essas planilhas. Mas, na realidade, é em cima das questões que mais erraram. A gente vai acabar pegando todo mundo aí, só que esses que erraram mais, a gente vai ter que nominar. Isso. Esses alunos, o caso, então nós não podemos esquecer que o plano é sobre o aluno que está sobre atenção e muita atenção. Aquele aluno que acertou o nível alto, médio, tá? Ele consegue, com uma intervenção sua de aula, ele consegue deslanchar. Então, ele vai continuar tendo aulas suas normais, tá? Da apostila, do caderno do aluno normal, e ele consegue caminhar. Esse plano do PAN é para esse aluno que está numa situação crítica, que ele precisa mudar. Ele precisa mudar de estágio, porque senão ele não vai conseguir aprender nada, tá? Ele vai estagnar. Então, o plano é para que ele receba uma injeção de habilidades para ele poder evoluir. Tá? Certo, gente? Mais algum? Eu vou parar por aqui, que falta 4 minutos. Não vou estourar o meu tempo aqui, né? Os professores têm outras situações. E eu vou pedir para a Cleonice aqui dar uma olhada na agenda, né? Tanto de vocês aí como nossa. E essa semana a gente chama os professores do PCA para a gente fazer ver essa quantidade. E aí, nos ATPCAs de vocês vão construir o preenchimento desse plano, tá? A diretoria diz que ele é até setembro, tá bom? Então, vocês vão colocando aí, né? Nós temos tempo para fazer, todo mundo sabe que não é assim, de uma hora para outra, que o aluno consegue adquirir essas competências, essas habilidades. A gente vai depositar sobre ele todo o nosso esforço e aulas e o que precisar. Só que a gente ainda bem que eles deram esse tempo para a gente, né, trabalhar isso aí. Então, a gente vai preenchendo, tá? Aquela parte ali do monitoramento, e tem que ficar preenchido bem certinho para que
fique provado se ele subiu, se ele não subiu, e essas atividades todas, assim, registradas, tá? Tem que ficar tudo guardado, essas atividades desse aluno que está nesse estágio aí. Tá bom? Oi, Vanice, não saiu ainda a lista das habilidades da AD, né? Não saiu. Eu entrei lá no intranet, só tá a prova, tá? Só tá a prova lá. Eu tenho muitas dúvidas em relação às habilidades, muitas dúvidas. Pelo que eu entendi, as habilidades, a gente que vai ter que analisar a questão e ver que habilidade que é, porque eu também procurei, não tem nada, não. Não tem nada. Né? Assim, quando a gente mais precisa, né? Antes aquelas habilidades era assim, que nem mato, né? Tudo jogado aí um monte. Agora que a gente mais precisa para fazer o plano, eles não liberam, né, gente? Sim. É absurdo mesmo. Mas aí a gente faz isso, a gente vai, né? Qualquer coisa, se vocês estiverem com muita dificuldade, a gente faz uma reunião para a gente acertar e ver aí, né? Só língua portuguesa de tal série, né? Vai junta só a língua portuguesa do primeiro, depois só vai fazendo assim com os seus PCAs para acertar a habilidade aí, tá? Sobe na tela a ADE, vamos analisar a questão, é para isso que serve o ATPCA, né? Vamos analisar a questão, vamos ver, ó, é essa habilidade aqui, tá? Para a gente preencher bem certinho, tá bom? Será que você pode falar assim, ó, sexta-feira, agora, porque não tem TCNP. Vocês podem, PCAs, 13 horas vocês podem sexta-feira? Sim. Então, tá bom. Então, fica marcado, PCAs, sexta-feira, 13 horas, para a gente fazer o levantamento de habilidades, para a gente fazer um desenho de acertos para passar para os professores, tá? Enquanto isso, né, os professores de português e matemática já podem começar a trabalhar aí, a ver, por exemplo, se o aluno acertou tudo, né, gente? Se ele acertou mais que 50% da prova, é óbvio que ele está no nível, né, acertou de 24, ele acertou de repente 20, então ele está num nível, vamos dizer assim, considerado alto. Dá uma olhada nas habilidades, tudo, né? Alguns vocês já conseguem ir contemplando dentro dos módulos, né? Aí esses que vocês acham, esses que precisam mais, no caso assim, que é mais complexo, o baixo e de muita atenção, aí vocês esperam, tá? Para ver aí o resultado da nossa reunião. Tá bom? Tá, então a gente aguarda a tabelinha de quanto a quanto, que é abaixo do básico. Isso, eu falei assim, eu já vou disponibilizar a máscara, os que vocês já sabem que são os bons, que são nível alto, já coloca lá, né? E aguarda a tabelinha para ver os casos mais, assim, específicos. Tá bom? Ok. Outra coisa que eu ia falar para vocês é que a gente precisava definir uma nota que todos vão ter que usar para as aulas do centro de mídias, né? Que não podemos deixar assim solto. Todos terão que usar, né? E aí a gente tem que determinar isso também. Quantos pontos que vai ficar na média, né? Ali que o aluno acertou. Vamos supor, contemplou de atividades. Vamos supor, vamos dar 2 pontos. Vamos dar 3 pontos, não sei. Então, o grupo precisa fechar. Aí, dentro desses 3 pontos, vocês dividem lá. Não vai ficar igual do mês passado? Isso. Do semestre. Aí, por exemplo, se o meu aluno fez, o Centro de Mídias liberou 5 atividades e a escola definiu que são 2 pontos. Então, eu faço lá 2 dividido por 5 e eu tenho lá uma quantidade mínima lá de cada lá e eu cedo essa nota de acordo com isso, né? Então, a gente precisa definir isso também para que todos os professores utilizem o Centro de Mídias também como um parâmetro, né? Como uma avaliação, né? Inclusive, eles pediram para a gente, no nosso nivelamento, para a gente explicar como que a gente está utilizando as ADEs, essas provas de sequência didática, né? Aí eu falei para eles que nós estamos utilizando como avaliação. Uma dúvida.
No mês passado, o aluno que entrou no CMSP, mas não fez nada nas outras redes, por exemplo, não fez Classroom, não fez... Ele tirava 5, né? E os que faziam o CMSP, a gente aumentava um ponto, né? O critério vai ser diferente, então, esse trimestre? Então, eu preciso fechar com vocês. Isso aí tem que ser com o grupo inteiro, né? Então, eu preciso que vocês reflitam sobre isso, né? Para que nós chegamos a um denominador comum, um número justo. Para a próxima reunião ter uma devolutiva sobre isso. Porque todos estão tendo aulas no centro de mídias, projeto de vida, tudo. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, que o CMSP não precisa de internet. Então, muitas vezes o aluno não tem acesso ao Classroom, porque ele não tem também. Então, se o cara está fazendo no CMSP, então ele merece pelo menos os 5, porque ele está assistindo a aula lá e não tem internet. Lá é uma coisa que não precisa de internet, né? Sim. Eu acho que quem fez CMSP merece ter as notas também, né? Igual. Que não tem internet, gente. Eu estou tentando entender. Eu entendo que os alunos nossos, que é tutorado, eles não têm dinheiro, não têm internet. A realidade é essa. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que. Né? Então é complicado. É verdade. Então, é mais um assunto que a gente pode conversar também na reunião do ATPCA. A gente também pode... desculpa. PCG. Oh, meu Deus, sou doida. PCA. Na reunião do PCA, a gente pode falar sobre isso, tá? Também vamos marcar um norteador para o professor, né? Porque, assim... não podemos jogar fora a aula do centro de mídias, o aluno está fazendo, né? Está participando, está assistindo, está respondendo, então ele também tem que ter uma nota por isso, tá? E aí depois a gente eu acho que é só isso, né? Que se vocês quiserem deliberar mais nota para mais alguma coisa, aí vocês comentam aí, tá? Mais alguma coisa? Não? Então, podemos encerrar, que o pessoal de língua portuguesa e matemática tem... CAD de formação. CAD de formação agora. Tá joia, gente? Então, é isso. Eu vou... assim que eu terminar a reunião, eu vou liberar o PDF, o PowerPoint dessa reunião. Vou liberar também... a ficha de tutoria e também o plano de nivelamento, tá? Para vocês ir rascunhando aí, né? E já ir acertando, tá bom? E depois a gente determina um horário, uma data para que a gente possa, né? Dentro dessa reunião também com os PCAs, a gente determina a data para que vocês entreguem tudo isso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Ivanice, Alzeni, eu também estou aqui acompanhando, daqui a pouco vou para outra reunião, eu só quero saber assim também, eu, como vocês sabem, eu preciso, o meu grupo, de orientação de vocês. Depois eu vou entrar em contato com a Cléo e marcar um dia, para eu poder ir com as meninas, eu quero saber se continua também, ainda a gente tendo esse acesso para poder ir à escola quando necessário. Com certeza, pessoal, da minha parte não tem nem um pouco de... Da minha também não. Tá, nós estamos aqui, essa é a nossa função, recebê-los aqui para a gente acertar, tá? Vocês podem vir quantas vocês quiserem, pode deixar o agendamento aqui com a gente, comigo. Isso. Eu vou agendar com a Cleonice e o Guilherme, o dia e horário, e eu acredito que a gente já necessite de ir essa semana, até por conta dessas aulas do Meet, que tem que ser gravado, e a gente precisa ficar mais inteirado sobre isso, tá bom? Com certeza. Obrigada. De nada. E é isso, pessoal. Aí agora, qualquer dúvida também. Quanto ao diário online, né? A gente teve que parametrizar, o Thiago disse que ia parametrizar agora, e vai ter, né, gente, alguns problemas. Eu queria que vocês entrassem no de vocês e vissem, assim, o professor que estiver encontrando dificuldade,
pode marcar aqui com a gente, né? Aí, entrando com o seu login, tudo, né? A gente consegue ver se tá tudo verdinho. Tem que ficar verde o registro de aula e a frequência. O que eu observei que aconteceu muito nesse bimestre? É assim, ó. Eu tenho uma aula, vamos dizer que no dia 10/5, eu tenho que lançar frequência e tenho que lançar registro de aula para esse mesmo dia. Para esse mesmo posicionamento de aula, a terceira aula. Se eu lançar a frequência no dia correto, no posicionamento correto, e lançar o registro de aula no dia, mas no posicionamento errado, eu entro na aula do meu colega. Então, todos que eu arrumei estavam desse jeito. O professor lançou ou o registro estava certo e a frequência estava errada, ou o inverso, tá? Então, o diário, ele é muito justo, né? Então, assim, para a gente preencher, a gente tem que estar com o nosso horário do lado, porque senão dá problema mesmo. A gente dá 5 minutos na cabeça da gente e a gente preenche coisa errada, tá? Então, a gente tem que estar com o nosso horário do lado, certo? Para a gente poder colocar lá. Então, se tiver laranja e estiver aparecendo para vocês, então vocês podem vir aqui à escola que a gente apaga esse registro e faz novamente, tá? Certo? Tá bom, gente? Aí a gente vai acertando agora as arestas. Eu acho assim. Oi, Ivanice, desculpa. Então, para mexer no diário online, agora só indo até a escola. A gente não consegue mexer mais. Dá uma Tá olhada. aberto ainda? O pessoal falou que tá aberto. Ah, então tá bom. Me falaram que tá aberto. Tá, então, eu vou entrar e falar para as meninas dar uma olhada. Oi, Ivanice. Oi. Sexta-feira, depois que eu falei com você, eu tentei entrar de novo e depois, uns 20 minutos depois, travou. Eu não consegui entrar mais. Travou total. Quando você vir aqui na escola, Maria Helena, a gente senta e dá uma olhadinha o que está acontecendo. Então, porque aquele dia que você ligou para mim, eu entrei com o meu login e o seu tava tudo verde. Tava tudo registrado. Eu precisava registrar a eletiva, que faltou colocar lá dos alunos, só que aí travou. Aí não apareceu uma luzinha verde assim, falando assim, houve erro e não sabe o que é de erro. Apareceu bem assim. Eu tentei sábado, eu tentei domingo, não consegui entrar mais. Seletivas, e no mesmo dia, na sexta. Elas estão dando erro para todo mundo. Inclusive, não está tendo contato de você colocar. O número aparece letivo e aparece cinza. Você não consegue conectar. Então, é tipo assim, a sede travou a eletiva. E eu acho que eles travaram para a gente colocar só no segundo e no quarto bimestre, como diz o regimento mesmo, de eletivas, que é para lançar só segundo e quarto. Tá? Então, a gente aguarda. Tudo bem? Tá, tudo bem. É que eu tentei entrar várias vezes na sede mesmo, depois no sábado, tentei na sexta, tentei no domingo, eu não consegui de jeito nenhum. Tá, pra continuar digitando da frequência também, entendeu? Tá. Mas bom. Não do primeiro, do segundo já, entendeu? Sim. Aí a gente aguarda a eletiva, que é um caso à parte da sede. Tá. Mas bom. As outras coisas, as coisas assim, que vocês tiverem dificuldade, veem que tá ficando no seu lá, tá ficando laranja, pode vir aqui na escola agenda, tá? Que a gente consegue ir acertando isso daí. Mas pelo que eu vi, é pouca coisa. Tem professor que tá com problema no registro, sim, que eu vejo, que tá em amarelo, tá? Então, aí vocês vêm aqui, tá bom? E a gente vai acertando esse daí, tá? Tá bom, ok. Mais alguma coisa? Não, Ivanice, obrigada, viu? Eu estou indo para a reunião da AD. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e boa reunião para todos. Tchau, gente. Ivanice, Tchau. Ivanice. Diga, Leila. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acabei de chegar porque eu estava na aula no CMSP com os alunos, no CMSP não, no Meet com os alunos, então eu não consegui. Ivanice, as minhas notas de 9º ano sumiram todas do registro.
Registro de nono ano, de língua No portuguesa. mapão. Olhar, Porque eu tá? fiz a migração, tudo. Um aluno agora me mandou mensagem, eu fui olhar, eu fiz a migração, tudo conforme vocês orientaram, olhei, estava tudo certo, corrigi, eu digitei as notas depois lá dos alunos, eu digitei as notas no diário de classe normal, migrei as notas também, e agora eu fui olhar, minha sede está branca, a parte de nota dos meninos. Então, acho que vai ter que fazer de novo, Leila. Então, foi daquela vez que teve aqueles problemas lá da sede, teve gente que perdeu, foi tudo, entendeu? Tá. Tenta fazer um Babica plugin sede copiar, tá? Mas eu já fiz, Então, eu vou falar aqui com o Thiago. Eu vou digitar de novo, então. Faz assim, ó. Vou conversar com o Thiago aqui e eu te chamo no Zap, tá bom? Se ele consegue fazer para, né? Porque às vezes está dando o erro do seu login, talvez no dele consegue. Eu vou falar com ele e eu te falo, tá bom? Tá, qualquer coisa me avisa que eu vou lá, printo a tela, copio tudo de novo, digito de novo. Tá bom. Tá bom? Porque no diário de classe tá pronto, fiz a migração normal e não tá aparecendo. Tá bom, então, gente. Fiquem com Deus, viu? Obrigada, tchau, tchau. Ivanice. Fica com Beijo Deus. pra Tchau, tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau para todos.